assim Linda seja. prece, viu, dona Luana, Honora? a bola é sua, você chuta para onde você quiser, mas faz o gol, tá? Tá, pode deixar. Hoje eu vou fazer um gol em homenagem às meninas que estão chegando agora, mais recentemente, e que ainda não entendem direitinho o que Joana diz para nós, que é o self, que é o ego, que é a persona, a personalidade, né? Porque chegaram depois. Nós estamos há mais tempo no grupo, nós já sabemos mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, vamos recordar. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o self, certo? Porque se falar tudo de uma vez, é coisa demais e é complicado quando se trata de Jung. Porque o Jung, ele é difícil, não é muito fácil entender os postulados de Jung, não é? Próprios psicólogos junguianos encontram essa dificuldade. Quanto mais a gente que não frequentou a universidade, psicologia, academia, né? Então é mais difícil ainda. Mas nós vamos falar dentro daquilo que nós podemos captar. Então vamos lá. A estrutura da psique, segundo Jung. Psique, todo mundo sabe, vem do grego, significa alma. Mas, para os acadêmicos, para as escolas acadêmicas, psicologia, não é a alma no sentido que o espiritismo entende. Porque a academia é materialista e não acredita na existência de algo além desse corpo físico. Então, alma para eles, ou espírito, é resultado das funções neuroquímicas do cérebro, certo? Então, eles chegam até a usar a palavra espírito, mas como resultado dessa neuroquímica cerebral. Não tem a mesma conotação que Joana de Ângeles dá. Então, para o Jung, a psique é formada por 3 camadas: o consciente, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Então, Jung trabalhou muito com o inconsciente. E Jung era espiritualista. Os postulados dele são espiritualistas. Mas ele não pôde revelar que ele era espiritualista. Luísa, desculpe só um pouquinho, vou te atrapalhar. Repete para mim, por favor, para o Jung, né? O consciente, o inconsciente. A psique é formada por 3 camadas: o consciente, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, certo? Então, ele trabalha com o inconsciente, principalmente o inconsciente coletivo. Então, como eu estava dizendo, ele não podia falar, olha, eu sou reencarnacionista, eu acredito na existência do espírito, eu já participei de reuniões mediúnicas, minha mãe era médium, minha prima era médium. Ele não pôde revelar isso para a academia, porque senão ele não seria aceito. E não era o objetivo dele. O objetivo dele era publicar sua obra, certo? E estar de acordo com aquilo que a academia exigia e exige até hoje. Um trabalho científico, né, com os postulados da ciência, mas materialista. Tem muitos psicólogos, psiquiatras, líderes dessas escolas
que são espiritualistas. Mas, para a academia, isso não tem valor, eles não aceitam. Tem que seguir o método dialético, materialista, para fazer os trabalhos de ordem científica para serem aceitos na academia. Isso todo mundo sabe, né? Então, vamos lá. Então, ele trabalha com o inconsciente, principalmente o inconsciente coletivo. Agora, quais são os conteúdos do inconsciente coletivo? Por isso que eu falo que Jung é meio complicadinho. Os conteúdos do inconsciente coletivo são os arquétipos. Então, Jung fala em arquétipos, certo? E esses arquétipos são as ideias primordiais, são os elementos primordiais da psique humana. É aquilo que o Platão já falava lá atrás, o mundo das ideias, né? O mundo do sensível e o mundo do inteligível, dizia Platão. Tem dois mundos para o espiritismo, o mundo material e o mundo espiritual. Então, esses arquétipos, para Jung, são os elementos primordiais da psique humana. E o self é um desses arquétipos primordiais. Ele é, para Jung, né, o principal arquétipo do inconsciente coletivo. Para o espiritismo, o principal arquétipo, o arquétipo primordial que Joana coloca para nós é Deus. Causa primeira de todas as coisas. Está lá no livro dos Espíritos, né? Então, o self, para Jung, é o si mesmo. Ele é o organizador da personalidade. Ele é a unificação do consciente e do inconsciente, representando a psique como um todo. Então, ele é a totalidade da psique, que é composta por vários elementos, entre eles o arquétipo self. Agora, na psicologia espírita de Joana de Ângeles, o self é o próprio espírito. Ela deixa isso claro. Vocês vão ver no decorrer das próximos temas, no decorrer dos próximos livros e dos livros anteriores, ela deixa muito claro que o self é o espírito, certo? E para o espiritismo, então, é o próprio espírito, com todas as experiências que esse espírito já realizou em reencarnações passadas. Porque quando nascemos, nós não somos uma tábula rasa. A gente já vem com uma bagagem que adquirimos das experiências pelas quais passamos nas encarnações anteriores, desde a nossa criação. E no decorrer dessas experiências, foi se desenvolvendo a crença em um Deus interno. É isso que nos diz Joana de Ângeles. Um Deus interno em função da sua própria procedência. Nós procedemos de onde? Quem nos criou? Deus. Então, em função dessa procedência nossa, nós trazemos em nós a essência divina, né? Então, esse self, que é o espírito, aos poucos, de reencarnação em reencarnação, ele vai se libertando de suas imperfeições, porque vai evoluindo espiritualmente, vai adquirindo consciência plena, né? Para que possa se libertar como essência divina que é. E
Com relação ao self, eu acho que ficou claro. Se vocês tiverem alguma pergunta, que façam agora, para a gente poder depois, na aula, na semana que vem, né? Na aula que vem, passarmos para uma outra instância arquetípica. Luana, a Luciele escreveu aqui. Quer que eu leia para você? Pode ler. Não Ela peguei. faz uma pergunta. Só um minutinho, estou abrindo o chat. Nesse arquétipo de Jung, onde ficava esse espírito? Também no self? Onde ficava? Porque o self é o espírito, né? O self é o espírito. É. É o arquétipo primordial. Ela entendeu, tá ok. O Marlene. Então vamos lá. Marlene. Quem me chamou? A Nilza. Oi, Marlene. Nilza. Você viu aquele desenho, aquela imagem que eu mandei no grupo? Honestamente, eu não vi. Eu pus no grupo. Que grupo? É que eu quase não entro naquele grupo. Ah, entendi. Aquela imagem que tem. Que grupo, minha filha? Que grupo? É no grupo do que a gente estuda, nesse grupo. Do Luz e Amor, deve ser, não é? Nós não temos grupo Joana Diane. Não. Do Joana a gente não tem. Não, ela deve ter colocado do Luz e Amor. Eu nem olho quase, Nilza, bem. Ah, tá. Mostra para nós que jeito que é essa imagem. Então, eu queria ver se eu conseguia passar, mas acho que eu não sei se eu consigo. Você sabe no grupo? Deixa eu ver se eu consigo. Você está falando. Vai lá. É a imagem. É um círculo. A maior parte, ele dividido em duas partes. O ego é o centro do consciente. É um mapinha, assim, o desenho. Então, parece que a gente vê o desenho e fica assim, sabe? O self, o centro do inconsciente coletivo. O desenho, assim, uma circunferência com os desenhos. Você pôs no grupo do Luz e Amor, Luciana? Eu só tenho aquele grupo informativo Luz e Amor. No informativo? É isso aqui, ó. Dá para ver? Fiz agora. É isso aí mesmo. É isso aqui. Esse pontinho do meio, certo? Essa esferinha do meio, o círculo do meio, é a consciência. Certo? É a consciência. E o círculo maior é o inconsciente. O self é a totalidade dos dois. É o encontro, a unificação do consciente com o inconsciente. É isso aí. Eu acho que valeria a pena a senhora falar um pouco de consciente coletivo e consciente individual. Como a Aline? Lara, dona Ana. Lara. Desculpa, Lara. Desculpa. Eu sempre troco. Minha mãe. Eu troco o nome das filhas e troco o nome das alunas. A Aline é irmã da Lara. Eu também fazia isso. Eu acho que valeria a pena a senhora falar um pouco de inconsciente coletivo e individual. Então, o inconsciente coletivo e individual, né? Isso, o inconsciente coletivo, assim como nós temos em comum o nosso corpo físico, nós temos em comum, não temos? Cada um tem a sua característica própria, mas nós temos um corpo que é igualzinho o outro em termos assim de fisiologia, certo? Em termos de funcionamento, em termos de composição, né? Meu sangue é vermelho, o seu sangue é vermelho, eu tenho fígado, você tem fígado, eu tenho rim, você tem, e assim por diante. Assim como nós temos um corpo, um físico em comum, nós temos também conteúdos psíquicos em comum, de experiências que nós vivenciamos em coletividade. Entendeu agora? Então, nós temos uma bagagem individual que nós trazemos das nossas experiências particulares, da nossa singularidade,
E nós temos uma bagagem que trazemos de vivências, de circunstâncias, de eventos que nós participamos no coletivo. Entendeu? Certinho. Corretíssimo. Entenderam, gente? Ou não ficou ainda bem claro? Para mim ficou. Ficou claro. Ficou claro? Ficou, obrigada. Não, tá ótimo. Então, vamos parar por aqui, né? E vamos ver o que Joana de Andes disse para nós na lição que nós vimos anteriormente, né? Nós estamos no capítulo 11, Encontro com a Paz e a Saúde, estudando o tema fenômeno da vida e da morte. Quer dizer, o que é que está além da vida e da morte. Então, Joana diz que hoje as experiências da psicobiofísica, através das transcomunicações instrumentais, confirmam a inexistência da morte como desaparecimento da vida. Igualzinho que ocorreu no passado com o espiritismo, com a metapsíquica, através das mesas girantes. Então, começou com aparelhos que eram instrumentos, que eram as mesas girantes, e a biofísica hoje comprova através de aparelhos. Olha que interessante, né? É o ir e vir, é o processo dialético do ir e vir. Então, o ser pensante, que é o self, ele se fortalece, adquire sabedoria através das sucessivas reencarnações, em que ele se identifica de forma plena com o aspecto primordial que é Deus, a fonte da vida, que nunca exaure, experimentando assim a paz e a felicidade. Isso é o ideal. Nós ainda não chegamos aí. Então, esse é o nosso self ideal. Não é o nosso self real, a nossa realidade. Porque nós temos muito ainda que marchar, que evoluir, para chegar a essa consciência plena. Aí ela vai falar da vida e da morte biológica. Então, ela diz que quando nós deixamos o ego predominar, porque o ego é uma instância do self, nós vamos falar sobre ele, mas eu vou só adiantar. O self precisa do ego para se manifestar. Certo? Então, o ego é uma necessidade. E quando o nosso pensamento gira em torno dos próprios interesses, que deixamos o ego nos conduzir e não o self, que é o Senhor absoluto de nós mesmos, certo? Nós encarnamos e esquecemos que nós somos um espírito e nós nos envolvemos com as coisas materiais, com as ocorrências, com os acontecimentos, e nós vivemos ali despreocupados, sem pensar seriamente no espírito, que nós somos um espírito e que é ele que sobrevive, que esse nosso corpo aqui é perecível, é transitório. Então, a maioria se deixa levar pelos prazeres, né? Pela satisfação dos gozos materiais, como se tivesse privilégios que nós ainda não temos, porque não adquirimos, certo? Determinados direitos. Então, as aspirações do bem e do belo são atividades que pertencem ao self e que, à medida que vai evoluindo, vai adquirindo sabedoria e se harmoniza com relação aos acontecimentos existenciais. Então, quando o indivíduo atinge a fase da razão e adquire discernimento, sabendo conduzir pela razão as suas emoções,
é natural que surja a dúvida. Então a gente pensa, nossa, existe vida após a morte? Nós vamos refletir, né? Será que a vida continua? Como será? A gente fica curioso, não fica? Como será direitinho do lado de lá? A gente quer saber. E é natural, então, que essa dúvida, que é uma reflexão sábia, surge em nós. Mas isso não deve se colocar para nós como descrença, porque aí já não é aconselhável, né? E essa descrença, ela pode ocorrer devido ao excesso de intelectualismo, ao excesso de razão. A pessoa busca tanto a razão que ela acaba caindo na descrença. E pelo orgulho, pela presunção, ela deixa de acreditar na existência da alma e até em Deus. Agora, ela diz que com o discernimento, guiado pela razão, surgem parâmetros novos. E esses parâmetros novos, esses modelos novos, né, vão possibilitar uma melhor observação a respeito desses epifenômenos da vida e da morte. E nós vamos chegar a melhores conclusões a respeito dos fatos analisados, das reflexões que nós fazemos, e nós vamos aumentando a nossa capacidade de compreensão a respeito desses epifenômenos, vida e morte. E a nossa abençoada doutrina vem nos esclarecer com maestria sobre esse aspecto, falando para nós da vida futura, que a vida continua, que a vida não começa no berço e nem termina no túmulo, né? Que a vida precede a existência e continua após ela. Diferente do existencialismo materialista de Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, que diziam que a vida se completa na existência. Então, para eles, a existência vem primeiro. Não tem uma vida antes e nem uma vida depois. O existencialismo espírita é espiritualista, diferente do existencialismo de Jean-Paul Sartre, conforme ele descreve na sua obra O Ser e o Nada. Certo? Então, é o que disse Kardec, deixou lá no túmulo dele gravado: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. É isso aí que o Espiritismo traz para nós, que Joana de Ângeles diz para nós a respeito do epifenômeno da vida e da morte. E agora eu passo para Marlene para dar continuidade à leitura e às possíveis explicações. As possíveis explicações pode ficar com você. Então, vamos lá, gente. Muito bem, Ana, ótimo. A vida e a morte biológica não são pontos extremos que iniciam e encerram a existência humana em especial. Antes, constituem estágios de condensação e de desagregação molecular, como fenômenos transitórios da realidade da vida. Vou só ler esse último, esse pequenininho. O oposto da morte, eu achei isso aqui tão lindo, o oposto da morte não é vida, mas renascimento. É isso bem que você explicou, né, Ana? Para nós, os espíritas, a Joana, claro, vem referendando isso, que a vida não começa nem no berço nem no túmulo, porque o espírito reencarnante já tem uma história de vida, e o que vai, já
quando desencarna, já cresce outra etapa, outro capítulo, né? Outro capítulo da sua vida. E olha que interessante que eu achei, olha, o oposto da morte não é vida, é renascimento. Eu achei tão lindo isso. Achei muito bonito. Lá, né, Marlene? É, Nascer, morrer, naître e mourir, renaître encore e progresser sans cesse. Não é assim? tel é la loi, tal é a lei. Isso. Muito bem. Telle est la loi. É, muito bom. Ô, Gleide, você continua bem? Compreensivelmente, as sensações objetivas do contato corporal, as manifestações dos sentidos físicos imprimem-se de maneira forte nas tecelagens sutis do céu, que se adapta à situação, especialmente em decorrência de uma larga jornada terrestre. Em sentido oposto, a ausência dessas sensações, quando não transformadas em emoções superiores, geram impressões de aniquilamento. Isso aqui é é uma observação da Joana para falar da imortalidade e dessa transformação que passa da vida para a morte para a vida, né? Seria essa, que aqui está falando das sensações do contato corporal, sentido físico. Então, no estudo que nós fizemos em Sacramento, nesse encontro de agora, elas falaram muito sobre isso, porque as correntes psicológicas, eles não falam que nós mudamos, que nós transformamos, que a personalidade muda, porque é materialista, né? As ciências ainda não estão não fala ainda como o espiritismo do espírito, não é? Então, eles que contraria as correntes psicológicas quanto a isso. Porque aqui está um conceito de Joana de Anjos, no estudo desse ano mesmo, que fala assim, a pergunta 835 do Livro dos Espíritos pergunta assim, a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. E a Joana de Anjos fala, a aquisição da consciência, efeito natural do processo evolutivo, esta conquista permite ao espírito avaliar o bem, o mal, o dever e a responsabilidade. Por isso que elas falam que requer vigilância, recolhimento, reflexões, profunda dedicação, porque é composta de valores, sentimentos. Então, esse esforço da mudança, que as correntes psicológicas não falam, o que é? É espiritualizar-se, é harmonizar-se com o Pai. Por isso que fala, consciência, Deus em nós. Somos construtores de nosso futuro com atos mentais no bem. A consciência que traz o desenvolvimento moral. Então, por isso que aqui é um divisor, né? Vamos entendendo esse divisor. Porque com os estudos da Joana de Ângeles, nós aprofundamos nesse conhecimento do self e do ego. Vamos dizer assim, que o ego, né, que seria a nossa a personalidade,
aí reside as nossas dificuldades. Por quê? Por quê? Porque libertar-se é engraçado, porque elas falam até em consciência existencial e consciência espiritual. Aí que eu fui entendendo, né? E por que a gente não desenvolve rápido? Nós não mudamos, né? Esse mal ou esse discernimento. Fala assim, ó, fazemos o mal sem perceber. Recebemos agressões, não entendemos que somos culpados. Por isso que ainda é uma coisa a ser estudada, aprofundada, com muita paciência, porque aqui fala, ó, porque são tecelagens sutis do céu, que se adapta à situação, especialmente em decorrência de uma larga jornada terrestre. Vamos dizer assim, o materialismo nos impede, ou a encarnação, ou estarmos no corpo, nessa matéria, dificulta a transformação, a mudança. Foi isso, mais ou menos, que eu estou entendendo o porquê que a gente não muda depressa, não é? É através de muitas vidas mesmo, de muitas experiências. É a experiência que vai fazendo o processo evolutivo, passo a passo, lentamente. Então, não é... o que você acha? Por que ela diz assim, ó? Ela diz que é compreensível que essas sensações objetivas do contato corporal com as manifestações dos sentidos físicos ficam impressas nas tecelagens sutis do espírito. Compreensível. Né? Compreensível. Agora, por que ela diz que no sentido oposto, a ausência dessas sensações, quando não transformadas em emoções superiores, gera impressões de aniquilamento? Por que ela fala isso? É por causa realmente da dificuldade ainda nossa de ter essa consciência espiritual. Porque ela fala que nós temos esse materialismo, vamos dizer assim, né? Ela dificulta a construções maiores. Nós ainda temos muito apego nessas camadas sutis do self, está tão impregnado que para libertar disso é muito difícil. Tanto é que nós temos essas impressões de aniquilamento por causa dessa matéria. Né? Lembra que Eurípides falava que queria se libertar dessa matéria. Ele queria se libertar do corpo. Né? Isso é muito interessante a gente perceber a nossa mudança. Aqui ainda fala, então, como é que se processa, como se processa esse desenvolvimento? Como se processa essa transformação? Né? Esse enfrentamento, como que processa, então? O processo da seguinte forma. A gente vai encontrando as dificuldades, né? Por isso que é lento, necessita de estímulos fortes e necessita de uma ação no nosso pensamento no bem. Então, é um processo que nós também temos que colaborar para mudar essa situação que nós nos encontramos. Nós somos quase que os artífices dessa libertação também. Nós somos muito responsáveis.
Por isso que a Joana de Ângeles vai continuar falando para nós do apego, né? E não aproveitar sempre os embates e as dificuldades, né? Porque como nós estamos... Então, mas aqui eu não estou entendendo direito essa parte. Então, essa parte é complexa, olha bem. Ela está dizendo que... Porque ela está falando de vida e morte. Uhum. O que ela está falando. Exato, a matéria do empreendimento. Na medida que eu vou tendo uma existência longa, por exemplo, 70 aninhos aqui, Isso. eu vividos no corpo. Então, todos esses sentidos físicos, todos esses foram imprimindo no meu ser, no meu self, todos esses sentidos. Agora, aqui que eu quero ver, gente, até aí, ok. Em sentido oposto, a ausência dessas sensações, quando elas não são transformadas em emoções superiores, ela gera impressões de aniquilamento. Então, o que eu estou pensando? Eu quero ver ajuda, porque eu estou boiando aqui, viu, gente? Não vou mentir para vocês, não. Está até sendo gravado, ó. Tá lá, todo mundo que vai entrar no YouTube vai saber que eu estou boiando. Sem boia. Na nossa vivência terrestre, eu tenho que todas essas experiências, essas sensações, elas têm que se transformar em mim em emoções sutis, em emoções minhas, em emoções superiores. Porque se isso não acontecer, eu não estou feliz, não estou fadada, pelo menos nessa etapa, no sucesso. Mas eu quero ouvir você. Gera impressões, Marlene, de que a vida acaba ali, no túmulo. É isso que ela está querendo dizer. De aniquilamento, a vida termina ali. Exato. Não continua, não tem continuidade. Se não for transformada em emoções mais elevadas, em sentimentos mais nobres. Que isso está no self e não no corpo físico. Exatamente. É isso que está dizendo, não é? Isso. Porque tem espíritos que desencarnam e ficam com todas essas impressões porque eles não se elevaram. É disso que eu estou perguntando. Isso. Aí fica ali sofrendo diante do corpo. Fica. Então, só para ver se eu entendi que essa parte também eu fiquei em dúvida. Essas impressões de aniquilamento, a gente só vai perceber, sentir, quando a gente estiver liberto do corpo físico. É isso? Se for pensar dessa forma como vocês estão falando ou não? Não entendi. Essa parte não, ainda não liberto completamente do corpo físico. Não, vai ficar preso ali, né? Isso. Porque vai Se você não transformar a ausência dessas sensações em emoções mais nobres. Seria igual a Marleninha estava comentando, que eu também estava entendendo assim, o insucesso, então. Seria o insucesso, né? De não conseguir fazer essa transformação. Essa parte. É um insucesso, o aniquilamento total. Tá. De que a vida termina por ali. Então, fica ali ao redor do corpo, não segue adiante. Porque até aquela parte de jornada terrestre foi bem. A hora que falou em sentido oposto, dificuldade. Então é isso aí que Joana quer dizer. Nós não podemos devagar muito, Gleide, tem que ficar mais, não digo preso ao pé da letra, mas no sentido que Joana está querendo colocar para nós. Então, mas eu quero clarear melhor o que a Juliana falou, porque aqui fala que se nós não desenvolvermos agora, nós já chegamos no ponto, certo, Juliana? Ou se nós não desenvolvermos em nós sentimento, né, que vai levar ao conhecimento das leis divinas e também o autoconhecimento,
o nosso arcabouço mental ele não vai ter força para abrir a consciência. Por isso que as pessoas ainda agarradas, baseadas só na personalidade, ou seja, na matéria, nas tecelagens, né, sutis do self, o que foi acumulada na experiência terrena, fica tão impregnado para que esse ser se liberte mais e ainda fala assim, ó, e quando se inicia, quando eles fazem esse estudo, eles falam assim, quando se inicia então esse despertamento, né? Eles falam assim, à medida que a responsabilidade, isso é André Luiz, à medida que a responsabilidade se lhe apossou do espírito. Então, é muito interessante nós conhecermos esses processos de libertação, que André Luiz explica também com miudezas isso tudo que a Joana de Fernandes está falando. É através da responsabilidade, né, da ação no bem, nós vamos nos libertando. E não vamos ser isso, ó, que gera impressões de aniquilamento. O que a Joana está antecipando e nos ensinando a já viver como espíritos. Para a gente não ter esse choque quando nós desencarnamos, deixa a matéria. Se nós estamos sendo treinados por Joana de Ângela, ela está nos ajudando a nos entender já e já nos sentindo como espírito. Isso ela vai explicar melhor, ela vai o seguinte. Isso, ela vai explicar, senão eu fico explicando vida. Fica quietinha, Gleide. Senão eu explico o livro inteiro. Não, então você está com essa corda toda, porque eu não estou dando conta nem de um parágrafo. Lucelinha, você vai ler, amor? Fala, Lucélia. Não dá conta. Porque relembrar, ver sensação e emoção. Eu perguntei no chat. Sensação e emoção. E emoção, Ana. A sensação vai causar uma emoção. Certo? A sensação é no corpo físico, né? A sensação ela é no corpo físico, ela é no espírito. O espírito tem sensações, né? Também. Mas quando ela fala aí de sensações, está mais ligado ao sensório, ao sentido. Certo? Isso. Entendi. Lucélia, só para... Quando a pessoa que fuma, a sensação, o fumante, ele procura uma sensação física quando ele fuma. Agora, a emoção dele é emoção mórbida, entendeu? Nem todas as emoções são sadias. Eu também procuro emoções mórbidas que me prejudicam. Quando a gente tem essa consciência, porque se nós estamos muito ligados cada vez mais em matéria, nós vamos procurando sempre sensações físicas fortes em nós, mas elas podem ser destrutivas, elas podem ser mórbidas. Entendeu? A sensação e a emoção. Porque nós somos movidos à emoção. Nós aprendemos por emoção. A emoção é muito importante, porque nos leva ao bem, mas também nos leva ao mal, quando é uma sensação não muito boa no físico. Então, por isso que esses estudos, gente, tem que nos levar a entender na prática a nossa vida mesmo, o que estamos fazendo. É uma conscientização profunda
das leis divinas em nós. Por isso que está escrita na consciência. Mas Então, vamos pode lá. que vai, Helena, porque vai Vai explicar ler, mais. Célia? Vai explicar. Posso Faça minha vez, por Posso passar para a favor. Ju? Por favor. Juliana, então é você. O apego, portanto, à forma física na qual se movimenta o ser humano na esfera orgânica, converte-se em sentimento de vida, de presença, de ação. Mas a vida biológica não é somente o que se percebe, aquilo que se decodifica pelas sensações e emoções, mas todo o turbilhão dos fenômenos automáticos, inconscientes e dirigidos, conscientes pelos neurônios e diversos sistemas nervosos que preservam a funcionalidade da maquinaria fisiológica. Então é o todo, né? A matéria, a parte física e a parte espiritual. É isso? É a máquina completa, o maquinário todo fisiológico. Não é a só o aqui e agora. né? Oi? Totalidade do ser. Isso, a Porque tem totalidade. conteúdos que estão inconscientes. Uhum, uhum, E nem todos eles têm para o consciente. uhum. Nem todos. Isso explica, às vezes, até algumas fobias, alguns medos também, né? Que ficam lá no inconsciente, que a gente nem sabe. Sim. Tá. Ô, Iris, você quer falar alguma coisa, Iris? Não, tá tranquilo, estou gostando muito. Pode seguir. Tá tranquilo? Para mim, tá tranquilo. Estou aprendendo. Parabéns, Iris. Ô, Nilza, você lê? Sim. O desconhecido, que seria o encontro decorrente da morte, produz o medo, que já se encontra embutido no inconsciente herdado das gerações passadas, tornando-a insuportável, indesejável, perversa. Então, ela está falando da morte aí, né? Da morte. E pelo que nós já passamos, né, Nilza? Mas a sua palavra é sua, não é minha. Não, mas pode falar, tá correto. Então, fala você aí. Porque as nossas experiências anteriores, ela reflete muito no agora, né? Então, se a gente já teve, já passamos, né, por várias situações, como fala, né, desse medo da morte, a gente não se liberta dela numa reencarnação, de uma reencarnação para outra. A gente passa por várias experiências, por várias situações de reeducação, né, do aprendizado que a gente, né, graças estamos tendo hoje, para ver se a hora que a gente chega nessa experiência, a gente possa ser um pouquinho diferente, né? A gente não fazer igual a gente já fez de outras eras e que a maioria das pessoas fazem, né? Porque o tema morte, eu tinha uma companheira de trabalho já há muito tempo que ela não gostava de falar na palavra morte. Se alguém falasse de morte, ela ficava desorientada, sabe? Então, isso aqui fez me lembrar dela, que já faz muitos anos, né? Isso já está fazendo quase que uns 30 anos que eu me lembro dessa situação, dessa companheira de trabalho. Então, veja bem, isso já vem, quanto tempo ela já tinha isso? E eu creio que hoje até precisa, como diz esse tempo, eu até pensei, gente, precisava conversar com a Maria do Rosário para ver se ela tem outras sensações hoje daquilo que há muito tempo ela tinha. Se ela ainda hoje tem esse temor, esse desespero de falar da morte. Né? E a Joana está dizendo aí para nós,
quando nós morremos, nós encontramos com o desconhecido. Certo? E nós temos medo do desconhecido. Nós temos medo do conhecido, mas nós temos medo também daquilo que desconhecemos. Certo? Não é isso que ela está dizendo aí? Sim. Se eu estiver enganada, vocês me corrijam. Então, você vai encontrar com aquilo que você realmente é. Isso aí tem uma associação com as máscaras, com a persona. Depois nós vamos falar da persona, que a gente pensa que é uma coisa e não é. Porque se identifica demais com a persona. Chega do lado de lá, você se depara com aquilo que você realmente é e não com aquilo que você desejava e pensava que você era. Eis a questão. Aí o medo vem automaticamente, porque ele já está embutido no nosso inconsciente, que nós já trazemos de gerações passadas. Aí é o inconsciente coletivo, né, Ana? Então. Não só coletivo, não? como individual, filha. E Tá. se você se depara com a sua vítima, né? Alguém que você prejudicou e muito, alguém que você possa até ter tirado a vida, certo? E que estava no seu caminho. É isso que nos apavora. É isso que nos mete medo. É esse desconhecido. Ana, eu achava, bom, de uns 2 anos e pouco para cá, eu achava que eu era forte, não tinha medo, lidava com, assim, eu achava, né, que qualquer situação ficava bem. De uns tempos para cá, estou tão fragilizada, até um tombo do meu neto aqui no quintal e eu já fico apavorada. E assim, então, explica, já vem de antes. Só estava embutido em mim. Exatamente. A gente já traz esse medo aí. E agora, gravado com essa situação de pandemia, né? Assim eu penso, né, Marlene? Porque mas nós esse entramos... medo até da morte foi depois da perda da minha mãe, que despertou isso em mim. Que antes eu, entendeu? Não achava que eu era forte. Você se Eu deparou estou melhorando muito depois que eu comecei a estudar com vocês, tudo. Você mas se esse deparou, assunto Sônia, ainda me... com a sua vulnerabilidade. né? E é justamente essa vulnerabilidade que nos impulsiona para frente. Certo? Ela não é paralisante. É ela que nos faz enxergar, nos autoconhecer melhor. Certamente, com os estudos, você está adquirindo autoconhecimento. Aí eu senti que eu como melhorei, todas nós bem. Aqui. Porque Joana, o objetivo dela é nos conduzir ao autoconhecimento. Né? Para a gente ter discernimento. Para a Joana de Ângeles, consciência é discernimento. Isso ela fala lá no livro Autodescobrimento. Consciência é discernimento. Obrigada. E o que é que nos dá discernimento? A razão. Né? Mas a razão é suficiente? Não. Kardec fala que, às vezes, o instinto é até um melhor guia do que a própria razão. Veja bem. Então, é uma associação, né, de tudo. Você tem que associar as ideias. E assim nós vamos nos autoconhecendo. O objetivo dela é esse. Então, talvez você esteja, não vou afirmar assim,
Eu não sou psicóloga, né? Eu sou uma simples estudiosa, autodidata, mas você está se conhecendo melhor. E ao se conhecer melhor, você se deparou com esse aspecto vulnerável. Você colocava uma máscara de forte, como todos nós colocamos. Não é só você, para podermos nos adaptar à vida, principalmente à vida em sociedade, à vida no coletivo. E, de repente, você tirou essa máscara, caiu na realidade e se defrontou com a sua parte vulnerável, que todos nós temos. Nós somos vulneráveis, justamente porque somos imperfeitos. Ainda não chegamos na consciência plena, mas nós vamos chegar lá. Demora um pouquinho, mas nós chega. Sônia, isso está no estudo da personalidade. Porque assim como nós criamos uma aparência de forte, nós também criamos um estado de medo. Tudo isso dentro em Joana de Ângeles é estudo de personalidade. Então, um bom exercício do autoconhecimento é perceber todos esses sentimentos, definir bem eles em nós, e não porque tudo é criação, tanto medo como uma falsa sensação de fortaleza. E a doença da personalidade chama-se personalismo. Isto que é um perigo. Por quê? Com o personalismo é quando a gente tem problemas da personalidade, a gente faz com que a gente se pense maior que os outros, melhor que os outros, retribui injúria por injúria. É o tipo da pessoa, e golpe por golpe. Quando nós descobrimos isso em nós, esses erros, né, desse senso moral, nós começamos a nos elevar acima das paixões terrenas. E aí nós ficamos mais calmos, mais tranquilos e mais equilibrados. Não com falsas muletas ou que a nossa própria mente cria. Isso faz parte do estudo da personalidade, e a doença da personalidade é o personalismo. É por isso que, por exemplo, a pessoa que é irritadiça, por exemplo. E o irritadiço é o estado alienado do pensamento. Esse ser, ele gasta energia para gastar uma falsa aparência. Cria um estado de medo, um orgulho, porque ele exagera sua personalidade. Ele pensa ser mais do que é, iludido consigo mesmo e o valor que não possui. Por isso que nós chama máscaras do ego. Isso. Ô, gente. Máscaras do ego. Eu sou super... Deixa o Iris falar, gente. Vocês estão achando que eu aqui? O que você pode falar, Iris? Eu estou meio perdido nessa situação aí. Ou eu não entendi nada, entendeu? Ou eu acho que não é bem isso que a Sônia falou, não. Pelo que eu entendi que a Sônia falou, está muito mais com tipo de um trauma que ela teve nessa situação do que isso aí que vocês estão falando. Eu não sei não, porque ou eu não entendi, ainda volto a falar, não, pode ser que eu não tenha entendido nada, entendeu? Mas se eu tiver entendido um pouquinho do que ela falou, eu acho que vocês foram longe, né? Eu acho que não é bem isso não, hein? Iris, hoje tá mesmo, hein, filho? O bicho tá pegando aqui. Isso aí cabe à Sônia, né? Cabe à Sônia dizer para nós se ela ficou traumatizada, porque ela disse que punha uma capa,
É uma capa, né? Uma máscara de forte. Ela achava que ela era forte. Por que ela achava que ela era forte? Porque ela colocou uma máscara. Eu Não, é preciso porque ela não tinha ser passado. forte. É porque ela não tinha passado por essa experiência. É uma experiência muito É isso que eu difícil, ia falar, entendeu? nunca passou. Então, como a pessoa não passou, não se trata de uma máscara, não se trata Então, de nada. Se trata mas de a gente põe, Iris. A gente Não, põe. mas Ao aí você não passar pode. pela, É ao quando você não passar pela conhece, aí você está no experiência, desconhecido. então, ao passar pela experiência é que vem. Aí ela se sentiu vulnerável. Ela falou, não sou tão forte como eu imaginava ser. Mas aí não aplica, na minha opinião, é claro que eu respeito as opiniões contrárias, mas acho que aí não se aplica a máscara. Eu acho que é outra coisa. A falta de conhecimento é outra coisa. Mas a gente coloca, Iris, essas máscaras para se adaptar na vida. Depois Pode nós ser. vamos estudar as máscaras, você vai entender. Tá, Hoje nós temos que, desculpa, como diz um colega de outro grupo, vamos tomar um chá de camomila com erva cidreira. Mas desculpa Eu a vou minha tomar dose inconveniência aí. dupla Mas... hoje. Mas tá certo, você tem direito, Iris, de dar a sua opinião. Não é nem opinião, nesse caso assim, é confusão, é que eu fiquei confuso com essa história. Eu não estou nem. Entendeu? Não vou nem falar que seja opinião. Eu foi confuso com a história. Nem é opinião. Então vamos deixar a Sônia falar. O que ela sentiu? Cadê a Sônia? A Sônia Estou aqui. Não, ela está aí, achei que ela tinha... Não, estou aqui. Então, eu não sei, gente, porque eu comecei a sentir isso, foi depois, né? As máscaras também, eles são defesas nossas, né? Não estou falando se a Sônia pôs... É porque às vezes a gente acha que tá todo é mundo forte, usando tudo, né? Mas acontece alguma coisa e a gente vê a fragilidade. Já quando tem que lutar para ficar forte de verdade. Deixa eu embaçar um pouquinho mais. Vamos lá. Pode. Eu estava aqui. Agora você não falou nada, minha filha. Eu estava aqui ouvindo e concordo com o Iris. Pode ser uma questão assim que aconteceu com ela agora e pode, inclusive, ter uma influência espiritual da mãe que, naquele medo da morte, está transmitindo isso para ela. Então, é mais uma coisa a ser avaliada. Cada caso é um caso. Me deu essa impressão, talvez até de uma influência espiritual nessa situação que ela passou, da mãe naquele medo da morte, ainda está ali transmitindo para ela isso. Só para pôr um pouquinho de linha. Eu só quero que vocês não entendam a máscara como algo pejorativo, viu? Que talvez vocês estejam entendendo assim, não é. Não é. Não, a máscara são defesas naturais e todos nós usamos, indiferente. Isso mesmo. Então ela achava que ela era forte, porque ela se colocou como forte. Não sei, né? A Nara também acho que quer falar, ela está aflita. Não, é que o telefone tocou aqui, eu desliguei, agora eu tornei a entrar. Quero não, obrigada. Mas nós temos que encerrar. Já até passou da hora. Semana que vem a gente retoma isso. Porque eu particularmente, a Joana realmente ela é extremamente difícil, porque ela lida com conceitos extremamente profundos, né? E eu falo de mim, não estou falando de mais ninguém, estou falando de mim. Então tem que ir assim, sem preocupação, né? Eu não estou entendendo, quero entender. E às vezes divaga para cá e para lá, e piora mais ainda. Não pode piora mais muito. Não pode devagar muito. Tem que ficar mais ali. Até porque a área da psicologia ela tem diferentes vertentes, tem muitas vertentes. Então, se nós estamos estudando a Joana, a gente tem que jogar a nossa lente nela, senão aí que o bicho pega. Ô Marlene, eu acho o seguinte, ela está falando, eu dei uma estudada, né? Vida e morte biológicas. Nós temos que fixar nisso. Tudo que ela fala,
assim, que ocorre, o medo, não sei o quê, todas as sensações que tem, para fixar que o fenômeno da morte e da vida e da morte são pontos extremos, e aquilo que a doutrina espírita explica, a gente não pode ficar divagando demais. Vamos focar no centro do assunto, que ela vai concluindo com essas observações. É porque ela é muito profunda. E a gente acaba indo. Mas eu acho que nós vamos ter oportunidade ainda de tornar, falar nisso, lógico, né? A próxima reunião a gente vai falar e tudo. Mas olha o tema, o texto. Vida e morte biológicas. Então, é nisso que nós temos que fixar nosso pensamento, você não acha? Eu acho, porque hoje eu vou falar, eu vou repetir, eu dei umas boiadas. Porque aí você fala assim, eu quero entender isso aqui, aí de repente sai assim, aí eu não entendo aquilo. E nem o resto. Não pode devagar. É o que eu falei, Marlene. Vou Não pode confessar devagar. Você tem que, igual a Mara falou aí também. Eu concordo. Né? Porque se devagar, começar com muito volteio, aí desanda. Nós temos que ficar com os conceitos que Joana nos traz. Porque a danada já é difícil, hein? Com todo respeito a ela, lógico. Porque às vezes o problema sou eu, não é ela. O problema sou eu, não é ela. Nossa Senhora, mas tá bom. Ô, Nara, você não sai não, que o Tonho disse que quer falar com você. Acho que você vai fazer a palestra hoje, não é isso? Não. Ah, não. Já fechou? Já. Ô, gente, então um beijo no coração de cada um. Lembrando do chá de camomila. Beijo para todos. Beijo. Fiquem com Deus. Boa tarde. Fiquem com Tchau, Deus. Vou deixar Beijo. pra Boa tarde, obrigada. Obrigada. Boa